trazer uma palavra para vocês. A palavra é a seguinte: há muitos caminhos para a morte. Amém? Amém não, né? Amém não. Caminho só há um. Mas hoje vamos ver alguns caminhos que levam para a morte. Não vou falar de religião, porque existe muitas religiões, né? Muitas religiões. Mas a palavra é bem clara sobre um caminho, somente um, que nos leva ao nosso Deus Todo-Poderoso. E vamos falar um pouquinho de alguns caminhos que talvez até nós mesmos, que estamos na presença de Deus, que estamos na casa do Senhor, estamos fazendo errado, que talvez esteja nos levando para a morte. Eu quero ler uma palavra lá em Provérbios, capítulo 14. Quer tiver com a palavra aí? Abre lá para nós. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes tem atitudes que nós tomamos no dia a dia que está sendo um caminho para nós, está nos dando direção. E se nós não cometemos nada disso, amém, vamos ganhar sabedoria hoje, para nós identificarmos, para nós ganharmos conhecimento para pregar a palavra, para levar a palavra a outras pessoas, para ganharmos para o Senhor, amém? Aqui nós adquirimos sabedoria, conhecimento da palavra, para nós fazermos a obra do Senhor, amém? Então lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, está assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então é o seguinte, interessante, que aqui fala no início aqui, há caminho que o homem parece direito. Então está aqui, o caminho está no singular. Por que esse caminho está no singular? Porque a gente entende, todas as pessoas que estão no caminho, até mesmo religiões, que está tendo certas atitudes, a pessoa sempre acha que ela está no caminho certo, é mesmo? Não, o meu caminho é o caminho certo. Mas na verdade existem milhares e milhares, ou até milhões de caminhos, e a pessoa sempre vai achar que o caminho dela é o caminho certo. Mas se existe só um caminho, aonde nós pegamos direção desse caminho, né? Glória a Deus por essa palavra aqui. Existe no mundo algum livro semelhante a este? Ou até mesmo que passe perto desse livro aqui? Não existe. Não existe. Interessante que no final termina no plural, que no final fala assim: mas o fim deles são os caminhos da morte, que são milhares de caminhos para a morte. Então ele acha que um caminho, aquele caminho que ele está, que é o dele, é o caminho certo. Na verdade ele está entrando nos outros caminhos, que são milhares de caminhos que vão para a morte. Entenderam como é interessante a palavra de Deus? Muitas pessoas pegam um rumo na vida sem se dar conta de que pegaram o rumo da morte. Quantas pessoas? Eu estou falando do mundo inteiro. Se você analisar a vida de cada um, quantos povos que tem esse livro, e quantos povos são proibidos de ter um livro desse em casa? Muitos países aí, se pegasse um livro desse, a sentença é a morte. Alguns outros é a prisão. Tem país vizinho aqui agora, nosso aqui do Brasil, proibiram a palavra, não pode mais pregar a palavra. Está pertinho de nós aqui, sendo que aqui está o caminho de vida. Amém? A Bíblia fala de vários desses caminhos da morte. Vamos ver alguns. O caminho do comodismo leva à morte intelectual. Comodismo. A pessoa está acomodada com a situação. Você está acomodada. Até mesmo no nosso Brasil, como está o nosso Brasil hoje, a situação que estamos vivendo hoje, você está acomodado com isso? Porque essa situação, essa guerra que está havendo no nosso país hoje, essa guerra, se nós perdermos ela, pode ter certeza,
vão proibir este livro. Eu te garanto, se nós perdermos essa guerra, nós vamos entrar no mesmo caminho dos outros países. Nós vamos ter que pregar o Evangelho nos porões das casas, nas roças, escondidos. Nós vamos ter que esconder nossa igreja. Comodismo. Pensamentos recorrentes das pessoas que estão no caminho do comodismo. Vou falar alguns para vocês. A pessoa fala assim: tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas vai levando. Comodismo. Você achar que você tá ruim e você não fazer nada para que venha melhorar. Você não vem a guerrear. E a nossa guerra de cristãos, como cristãos, a nossa guerra é no mundo espiritual. Estou garantindo para vocês, é bom ir na passeata, é bom, temos que fazer isso também. Lá, né, a passeata, você expor aquilo que você quer para a sua nação, maravilhoso. Mas a maior guerra é de joelhos. Se for analisar, né, no Velho Testamento, aqueles momentos que o próprio rei decretava jejum, falava-se todo mundo em jejum. Teve casos até de colocar até os animais em jejum. Os animais, Jesus não podia comer, prendia os animais num lugar, vocês não vão comer também. Jejum. Vocês entenderam o que Deus fazia, o mover que Deus fazia. Mas quando acontecia isso? Quando um rei via, quando ele enxergava que tinha um exército muito grande, que para ele era impossível vencer aquela guerra, era impossível. Aconteceu lá de um rei, se não me engano foi o rei Josafá. Tinha 3 reis contra ele, três nações que vinham contra ele. Ele falou assim: é impossível para mim. Ele entrou em desespero, o rei. Ele convocou um jejum, pôs todo mundo para jejuar. Depois quem veio o profeta falar para ele: fica tranquilo, Deus ouviu a sua oração. Falou para o rei. Você não viu o que Deus fez? Deus, lá no livro de Reis, não fala isso, fala que Deus, eles só viram eles foram ver os soldados tudo mortos lá no campo de guerra. O povo de Israel não fez nada, o povo de Judá não fez nada. Mas lá no livro de Crônicas fala o que aconteceu. Deus fez com que os 3 nações guerreassem um contra o outro. Deus criou um atrito entre eles e eles se guerrearam entre eles. Ao que Israel chegou, já estava mais da metade do povo tudo morto. Você vê o que Deus fez? Eles não precisaram fazer nada. E Deus é isso que Ele faz conosco. Quando nós colocamos nosso joelho no chão, nós não podemos acomodar. Nós temos que falar assim: está ruim, vamos melhorar. Vamos começar. A primeira coisa é joelho no chão. Depois do joelho no chão, aí você vai agir. Aí você vai entrar em ação. Na primeira ação de joelhar e clamar a um Deus, depois você vai levantar os seus joelhos e você vai agir, fazer aquilo que tem que ser feito. E Deus vai fazer a parte dele. E quando é impossível, aí que é bom, aí que o negócio ficou bom. Aí Deus vai entrar realmente nessa batalha. Amém? Aí outra coisa, você fala assim: amanhã eu começo. Hoje não, mas amanhã eu começo. Por que não começa hoje? Tem algo te impedindo que você comece hoje? Alguma coisa? Eu vou ler a Bíblia, amanhã eu começo a ler a Bíblia. Você não começa a ler a Bíblia hoje? Amanhã eu vou começar a orar. Começa hoje. Amanhã eu começo a fazer um clamor para Deus. Começa hoje. O que te impede de fazer hoje? Se algo te impede de fazer hoje, tudo bem. Mas não tem nada te pedindo que você comece hoje. Então comece hoje. Não deixe para amanhã. Porque se chegar amanhã, sabe o que vai acontecer? Mas amanhã eu começo. Aí vai levando. Amanhã eu começo. E não vem. Um caminho para a morte. Outro. Um dia, quem sabe. Um dia, quem sabe. Quantas vezes eu cheguei a convidar as pessoas para vir na igreja, né? Para ouvir a palavra. Ele fala assim: um dia, quem sabe eu vou. Não vai vir, não vai vir. Porque ele já disse bem claro: um dia, quem sabe. O diabo não vai deixar ele vir. Não vai deixar. Ou ver se der certo eu vou. Se eu convido a pessoa, vamos lá. Se der certo eu vou, tá? Já deu a resposta para mim, não vai vir. Vou ter que falar assim: eu vou. Aí sim, bem. Aí melhorou, né? Deu uma grande chance dele vir realmente. Não podemos deixar para amanhã. Outra, é melhor não mexer com isto. Deixa para lá. Acomodismo. Acomodou. Não vou mexer com isso aqui não, porque é bobagem.
Por que não? Ação, precisamos agir. Ou falar assim, eu já estou velho demais. Às vezes as pessoas estão até velhas, né? Mas nunca é tarde para você começar um ministério. Nunca. Você teve uma semana de vida, uma semana para você ganhar muitas almas de repente. Uma semana você consegue ganhar almas. Numa semana. Sabe, você está no leito da morte. E acomoda lá da morte. Poxa, lá no leito da morte você vai ganha os enfermeiros para Jesus. Não acomode, não deixe nada te incomodar. Ou falar paciência, né? Paciência. Como assim paciência? Eu vejo muitas pessoas acomodadas, muitos cristãos acomodados. E eu vejo muitos cristãos acomodados em que sentido? De falar assim, eu estou salvo, e acomoda. E não enxerga, tem muita gente que está no caminho errado, sendo que ele mesmo está indo no caminho errado, por estar acomodado. Nós não podemos acomodar a igreja. Não podemos, nós temos que buscar, nós temos que ir atrás da ovelha perdida. Quantas ovelhas perdidas estão aí, e nós estamos acomodados? Nós temos que ir atrás, seja uma ovelha, vamos atrás dela. Amém, igreja? Outro, qual é a solução para isso? Está lá em Provérbios capítulo 6, não precisa abrir não. Provérbios capítulo 6, Provérbios 4, versículo 6, está assim: ame a sabedoria e ela cuidará de você. Então, ame a sabedoria, busque sabedoria, mas busque sabedoria de Deus. Porque nós vemos muitos sábios aí, né, bem financeiramente, que a sabedoria, ela também traz muita a parte financeira, mas estão no caminho errado. Agora o sábio que fala aqui, é você ter sabedoria de Deus, para fazer a vontade de Deus, e Deus vai fazer o resto, como Salomão pediu para Deus: quero sabedoria para governar o teu povo. E Deus deu tudo para ele, só não deu sabedoria, como deu toda a riqueza, livrou ele dos inimigos. Houve uma paz no governo de Salomão, porque ele pediu a Deus sabedoria. Outro, o caminho da autossuficiência também leva à morte. Isso é impossível de ser realizado, você ser um autossuficiente. Como você pode ser autossuficiente? Não tem como. Ninguém no mundo consegue produzir tudo o que precisa para comer, para vestir, para andar, medicar. Ninguém consegue. Mas nós vamos levar isso aqui para o lado espiritual. Você consegue produzir tudo que você veste? Você consegue sobreviver sozinho nesse mundo? No mundo de hoje? Vai lá para o Amazonas. Eu vou viver no meio do mato lá e eu vou ser autossuficiente. Tá. Você decidiu ir para lá. Mas e a parte espiritual? Cadê o ser igreja? Faltou a parte espiritual. Aí você vai ter que... Aí se você ficar doente lá, e aí? Onde você vai arrumar o remédio? Vai morrer. Nós precisamos um do outro, dos seus produtos, dos seus serviços. Pensamentos recorrentes nas pessoas que estão no caminho da autossuficiência. Está assim: posso cultuar Deus sozinho em minha casa. Será que a pessoa pode realmente cultuar Deus sozinho na sua casa? Como eu falei agora há pouco, como é que você vai ser igreja cultuando a Deus em sua casa sozinho? Porque a palavra, Jesus falou assim: onde tiver dois ou mais, estarei no meio dele. Precisa de duas pessoas. Para ser igreja, precisa no mínimo de duas pessoas. E aí, a partir do momento que você é duas pessoas buscando a Deus, você já tem que dar frutos. Você tem que frutificar. E aí? Então você tem que passar para 3, depois 4, depois 5. Aí daqui a pouco você está numa igreja. Não tem como você cultuar Deus sozinho. Se você estiver sozinho, você não é igreja. E Jesus vai vir buscar a igreja. Ele não vai vir buscar uma pessoa isolada sozinho. Não vai vir. A palavra é bem clara: eu vou vir buscar a minha noiva. Quem que é a noiva de Jesus? A igreja. E nós, como noivo de Jesus, noiva, né? Nós, como noiva de Jesus, nós temos que ser fiel ao nosso noivo. Fiel. Assim como uma esposa tem que ser fiel ao noivo, o noivo ser fiel
A noiva, nós também temos que ser fiel ao nosso noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque o casamento vai ser lá na glória, nas bodas do Cordeiro. Todo mundo já ouviu falar sobre bodas do Cordeiro? Está lá em Apocalipse. Vai ser aquele momento lá, que todos nós, os mortos, ressuscitarão, e aqui os vivos serão arrebatados. Encontraremos todos num momento só, junto com o Senhor Jesus. Aí haverá o casamento da igreja com Jesus. Ali vai vir uma festa maravilhosa. Vai acontecer, a palavra diz que vai acontecer. E eu creio na palavra. Você crê na palavra? Amém? Glória a Deus. Amém. Outro, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Sabe quando você chega a falar isso? Que você não precisa de ninguém? Nós precisamos um do outro. Aqui, nós estamos aqui reunidos como igreja hoje, e nós precisamos do nosso irmão, um orando pelo outro. Aqui assim, aqui como igreja, nós apoiamos um no outro, porque o mundo espiritual é uma guerra tão grande que você não vence ela sozinho. A fala que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não fala que as portas do inferno não prevalecerá contra o servo. É contra a igreja, é a igreja que tem força para derrotar Satanás. E sozinho, fora da igreja, você não consegue derrotar Satanás. Não consegue, você precisa estar na igreja. É um orando pelo outro. A guerra é nossa. Amém, igreja? Glória a Deus. Outra, só Deus pode nos julgar. É mesmo, isso é verdade. Só Deus pode nos julgar. Mas nós temos que nos vigiar. Vigiar. E quando nós vemos algo errado, nós temos que nos posicionar. A palavra que fala sobre isso. Quando você vê um irmão pecando, vai lá, conversa com ele, fala, a palavra fala assim, né? E a palavra, vamos ajudar um outro. Você vê uma pessoa que está no caminho errado, vai lá, ajuda. Você não está julgando, você está apoiando, você está ajudando. E quantas vezes nós estamos no caminho errado e não nos percebemos? A palavra fala do morno, Apocalipse 3,16, fala do morno. O morno, ele não percebe que ele está na mornidão. Ele simplesmente está na mornidão, acha que está certinho, acha que está no caminho certo, está indo para o céu. E o morno, Deus está a ponto de vomitar na sua boca. Que o frio, Deus já vomitou já. O frio, Deus já vomitou. O morno, Deus está a ponto de vomitar. Amém? Glória a Deus. Solução bíblica para a autossuficiência. Está lá em João, capítulo 15, versículo 1. Está assim: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então você não é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes, porque nós precisamos de Jesus. Que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada. Mas eu estou falando do mundo espiritual. Amém, igreja? Glória a Deus. E outro também, lá em Romanos 12, versículo 5, está assim: somos um corpo em Cristo. Aqui está falando da igreja. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo falou para a igreja romana: somos um no corpo em Cristo. Porque aqui, nós aqui reunidos, nós somos um só. Cada um tem uma função. Vamos falar do corpo, né? Nosso corpo humano, cada parte do nosso corpo tem uma função. Assim, nós também, cada um tem uma função aqui. Amém? Glória a Deus. Outro, o caminho do pecado leva à morte. A morte espiritual. Pensamentos recorrentes das pessoas que estão no caminho do pecado. Qual é o pensamento deles que estão no pecado? Presta atenção agora, isso é importante. Não dá nada não. Esse é um pensamento. Pessoas que estão no pecado: não dá nada não. Fique tranquilo. Está tranquilo. Isso que não dá nada. Como não dá? Pecado não dá nada. Pecado dá morte. Isso é muito grave. Pecado é muito grave. O pecado nos leva à morte. Graças a Deus nós temos o dom gratuito de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo, que nos deu, pela fé, pela graça, a salvação. O outro, ninguém está vendo. Quantas pessoas estão fazendo as coisas erradas? Ninguém está vendo. A pessoa, para falar isso, elas têm que estar na mornidão ou frio.
ou morno ou frio, para chegar ao ponto de falar isso. Ninguém está vendo, como ninguém está vendo? O nosso Deus, Ele é onisciente, é o Deus que sabe todas as coisas, Deus que sabe o íntimo, Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece o que vai acontecer pela eternidade, e Deus sabe todas as coisas. E nós temos que vigiar o nosso íntimo, aquilo que pensamos, até o que pensamos. Imagine as nossas atitudes, se nós temos que vigiar. Amém, igreja? Outra, isso antigamente era pecado, hoje não é pecado mais. Vocês acreditam que eu já ouvi isso? A pessoa falar para mim que esse ato aqui antigamente era pecado e hoje não é mais pecado não, porque hoje mudou os tempos, estamos no século 21. Tranquilo, não é pecado mais não. Como não é mais pecado? O pecado sempre foi pecado. Desde quando Adão pecou lá, o pecado é o mesmo. É o mesmo. Aí as pessoas falam assim, se for por amor, não pode ser pecado. Como que não pode, se por amor não pode ser pecado? Aí eu vejo um casal de namorado que está amando, né? Lá no quartinho, lá, intimidades. É por amor, eles se amam. Não, a palavra é bem clara. A palavra é bem clara. O sexo fora do casamento é pecado. Mas é por amor, não. Casamento, precisamos casar. Perante homens, perante Deus. Nós precisamos saber, aquilo que foi pecado lá na época de Jesus, continua sendo pecado hoje. Independente que se o mundo está perdido aí, se o mundo está em trevas, se o mundo está... Nós vemos que o mundo está em trevas, não é mesmo? Cada vez pior. Assim como fala em Apocalipse, assim como Jesus falou dos fins dos tempos, o que vai acontecer, que o amor de muitos esfriariam, e realmente o amor de muitos se esfriou. E eu estou vendo as iniquidades hoje aí. Nós estamos vendo. O que nós podemos fazer? Orar, joelho no chão e fazer a nossa parte. Na hora de votar, se for lá na urna, faça a sua parte. Que aí não é só orar, você ora, depois você vai para a urna votar. Na hora vota certo, porque lá na urna tem um efeito muito grande na tua vida depois. Então, mas qual é o candidato certo? Fala um pouquinho de política agora. Qual é o candidato certo? Bota o joelho no chão e pede para Deus. Deus vai te mostrar o candidato certo. Eu não sei qual é o candidato certo. Quantos aí que traem, né? Eles prometem coisas maravilhosas, depois, ao que ele ganha, já era. Aí ele muda tudo. Então, oração. Deus, me mostra um candidato para mim votar, e Deus toca no teu coração que você deve votar. É assim que funciona. Então, colocar diante de Deus as nossas ações. Amém? Glória a Deus. Qual é a solução para o pecado? Lá em Romanos 6, 23 está assim: o salário do pecado é a morte. Então nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né? E lá em 2 Coríntios 5, 17 está assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Então, para você que está no pecado, para quem está no pecado, saber que Jesus Cristo, Ele te faz uma nova criatura. Você enterra o velho homem, você mata o velho homem, mata e enterra ele, e vem viver o novo, viver uma nova criatura. Isso é maravilhoso. Lá em 1 Pedro 1,14 está assim também: sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. O que é ignorante? Ignorante é quando você não tem conhecimento. Não é um palavrão. Quando você não tem conhecimento, você é ignorante. Tem coisas que eu sou ignorante, que eu não tenho conhecimento. Se eu for falar um assunto diferente que eu não conheço, essa parte eu sou ignorante, não tenho conhecimento disso. Mas hoje nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus. Nós não podemos ser ignorantes na palavra de Deus, na lei de Deus, porque no dia do julgamento, no dia do tribunal, onde eu preguei a semana passada sobre o tribunal de Cristo,
vai ser aberto um livro, o livro do Código Penal, e este livro é a palavra de Deus, vai ser aberta diante de nós, para saber se você viveu aquilo que Deus mandou você viver. E por isso não podemos ser ignorantes na palavra. Amém? E Jesus alertou, falou assim, Jesus falou dessa forma, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, o sermão da montanha, está assim: entre pelo caminho estreito, pois largo, amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Então Jesus falou bem claro sobre o caminho estreito. Você deu uma ordem: entre pelo caminho estreito. O que é o caminho estreito? É aquele caminho difícil, apertado. Porque o largo é fácil. Qual que é mais gostoso? Qual que é mais fácil? O largo. Qual que é o caminho largo? O caminho largo é você andar conforme a vontade da tua carne, porque a nossa carne, ela pede os prazeres deste mundo. Só que o caminho estreito é aquele que o Espírito Santo te manda fazer. Não, larga essas vontades que você está tendo na tua carne e venha viver a minha vontade, a vontade do Espírito Santo. Esse é o caminho estreito, e nós temos que buscar este caminho. E não há nenhum atrativo no caminho estreito, não há. O caminho largo é cheio de prazeres. Se for olhar o caminho largo, é manjares e mais manjares que atenta a nós a irmos por ele. E o caminho estreito não tem prazer nenhum. Você olha para ele, esse aqui, parece que é meio chato esse caminho aqui, é por ele, é esse mesmo que você tem que ir, é esse caminho, é o que te leva à vida. E para passar por ele, por ser tão estreito, a pessoa tem que caminhar de joelhos, de tão estreito que é. Ele é estreitinho e baixinho, você tem que joelhar e passar de joelhos, de tão estreito que é esse caminho. Nós passamos. Você está disposto a passar por esse caminho? Amém? E Deus, Ele te dá força para isso. Ele não te deixa sozinho. E quando você está decidido a entrar nesse caminho, Deus simplesmente, Ele te ajuda. O Espírito Santo vem te ajudar. Ele vem te tirar aquele fardo. Sabe aquele fardo que te leva para o caminho largo? Jesus fala assim: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele vai tirar aquela vontade de ir para o caminho largo e trazer você com vontade para ir para o caminho estreito. É isso que Deus faz, e nós temos que entregar nossa vida a Ele, entregar inteiramente ao Senhor Jesus. Amém, igreja? E todos que se esforçam por esse caminho encontram a vida. Vida. Esse é o nosso foco, buscar vida eterna. Porque essa vida que nós levamos aqui, ela é muito curta, ela é muito pequenininha demais, que nós temos uma eternidade pela frente. É essa vida que nós buscamos, não a morte, porque a morte também é eterna. A gente vê muito por aí, muitas religiões de caminhos largos, e eu vejo também religiões de caminhos de porta muito estreita. Já pensaram nisso? Que existem religiões que te levam a caminhos largos, e existe também religiões que estreitam demais o caminho para você não entrar, que chega um ponto que ele põe tanto empecilho, tanta coisa para você fazer, que você não dá conta de fazer. Sabe o que você faz? Você não consegue passar pelo caminho, você acaba entrando no caminho largo. Então temos que saber o que realmente Deus quer que nós façamos, e realmente ver o caminho certo para nós. É o caminho certo que nós vamos entrar, é o caminho que nós temos condições de entrar nele. Amém? E quem a gente pode mostrar isso? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Saia dos caminhos de morte e entre ao único caminho que leva a Deus, a vida, que é Jesus Cristo. Interessante, eu vou falar uma coisa para vocês. Lá naquele versículo lá de João 14, versículo 6, que fala assim, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse o quê? Se vocês forem ver no livro de Êxodo, quando Moisés subiu ao monte, e Moisés perguntou para Deus assim: qual é o seu nome? O que eu falo para eles do seu nome? Jesus falou assim: meu nome é Eu Sou. Não é isso? Deus falou para ele: meu nome é Eu Sou. Aí Jesus fala o que aqui neste versículo? João 14, 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então já diz: eu sou o caminho, de eu ser,
E também diz: eu sou Deus. Eu sou Deus aqui na terra. Eu sou o caminho para Deus. Amém, igreja? E ele disse que ninguém vai ao Pai. Ele não disse que ninguém vai ao Pai. Ele disse o quê? Jesus falou assim, ele não disse que ninguém vai ao Pai. Ele disse assim, ninguém vem ao Pai, porque vem a mim, eu sou o Pai. Então nesse versículo Jesus diz que Ele é Deus, e vinde a mim, que eu sou o Pai. Olha que coisa interessante. Então esse versículo, decora esse versículo, igreja. João 14:6, decora este versículo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, igreja? Glória a Deus. Então só existe um caminho, somente um caminho. Este caminho é o Senhor Jesus Cristo, pois Ele pagou um alto preço por nós naquela cruz, um preço de sangue. Amém, igreja? Convido a igreja está em pé. Vamos levantar um clamor neste momento, entregar inteiramente as nossas vidas ao Senhor Jesus, entregar a Ele, porque só Ele pode nos dar sabedoria, só Ele pode nos dar discernimento de espírito. Peça a Deus discernimento de espírito, para você ver o que é de Deus e aquilo que não é de Deus, porque o diabo, ele é mestre em enganar as pessoas. O diabo, ele engana, ele transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, para nos enganar, e nós temos que ter o que? Discernimento de espírito. Amém, igreja? Oh, glória a Deus.